Este vídeo vai servir para vos elucidar um pouco sobre aquilo que são designadas as HTML Entities. E é, por vezes, um assunto que é esquecido por parte de algumas playlists que falam sobre HTML, desenvolvimento web, porque aparentemente não tem grande importância, mas pelo contrário, eu acho que é importante nós falarmos sobre este aspecto. O que é que eu estou a referir-me concretamente? Imaginem esta circunstância em que nós temos aqui um parágrafo e queremos colocar aquela famosa frase do copyright. Por exemplo, a minha empresa, CX4Soft, ou neste caso a minha marca, e depois queríamos colocar aquele C do copyright e depois 2020, por exemplo. Bom, muitas vezes aparece desta forma, o que não invalida, obviamente, que a informação esteja lá, mas não é exatamente este o símbolo que nós queríamos. Nós queríamos aquele símbolo com uma roda de volta do C, se neste caso eu for aqui refrescar, nós vamos ter esta informação, mas não é exatamente desta forma que eu queria. Aliás, eu para nós podermos verificar isto de uma forma melhor, em vez de usar um parágrafo, vou usar aqui um H2 para ser um texto bem maior. E, portanto, se eu agora aqui refrescar, nós vamos ter aqui um texto maior. Bom, se calhar até vou usar aqui um H1 para tornar as coisas mais visíveis ainda. Ok? Vamos aqui colocar um H1. Bom, o que acontece então é o seguinte. No HTML, e em particular até no HTML5, há uma vastíssima lista de HTML Entities. HTML Entity é basicamente o quê? É um caractere reservado, ou melhor, os caracteres que são reservados no HTML têm que ser substituídos por aquilo que se chamam character entities. Isto é, em vez de nós escrevermos um determinado caractere, porque não existe, inclusive, no nosso teclado, a possibilidade de nós colocarmos aqui o C do copyright, temos, por exemplo, este símbolo que é o hat ou o arroba dos e-mails, mas ele existe no nosso teclado. Porquê? Porque é utilizado com imensa frequência, da mesma forma que temos o cifrão, que também é utilizado com muita frequência, porque nós escrevemos muitas vezes valores numéricos, temos também o cardinal e temos outros símbolos. Mas existem determinados símbolos, como é o caso este do copyright, que nós não temos a possibilidade de usar ou de encontrar aqui no nosso teclado. Então o que é que nós vamos utilizar? Uma simbologia que o próprio HTML e depois o browser vai conseguir interpretar. E essa simbologia começa por ser escrita com um I comercial, seguido de um texto qualquer e depois no final um ponto e vírgula para fechar. Se esse texto for reconhecido por parte do nosso editor de código como uma HTML Entity, ele vai aparecer a azul. No caso concreto, eu estou a utilizar o Visual Studio Code. Então, reparem neste caso, o copy, se eu colocar aqui copy, ele vai identificar que é uma character entity, que representa este símbolo que aqui está. Ok? Bom, nesta circunstância, com este código que aqui está, eu posso ter, então, aqui o símbolo do copyright apresentado de forma correta e muito fácil. A questão que se coloca agora a seguir é a seguinte. Bom, será que existem circunstâncias em que o uso de HTML Entities é objetivamente necessário para que o meu código possa ser executado? Bom, e existem algumas circunstâncias. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Neste caso, 2 exemplos. Imaginem, por exemplo, que em vez de eu querer aqui um espaço, eu quero ter 2 espaços aqui. Eu vou aqui substituir o copy por uma barra vertical. Eu tenho aqui, como podem observar, 2 espaços. Se eu agora refrescar aqui a minha página, nós vamos ter a oportunidade de verificar é que apenas ficou aqui um espaço. E por conseguinte, mesmo que eu aqui queira dar mais espaçamentos, o que vai acontecer é que, por defeito, o sistema vai-me garantir apenas a existência de um espaço. Porque para o HTML os espaços é algo muito peculiar e ele trata-os de forma muito peculiar. Por exemplo, o espaçamento entre o código não tem qualquer espécie de problema, é interpretado sempre da mesma forma, mas o espaçamento no interior de um elemento é tratado de uma forma especial. Como é que nós podemos, através da utilização de HTML Entities, ultrapassar esta dificuldade de não termos mais do que um espaço, por exemplo? Utilizando uma HTML Entity, que vocês vão acabar depois por decorar, é a palavra certa, com a experiência, que é o NBSP. NBSP significa
non-breaking space. Então, se eu usar um non-breaking space, reparem que ele se vai traduzir, neste caso concreto, num espaço aqui. Ok? Se nós formos ver aqui o código, vamos aqui inspecionar, nós vamos ter a oportunidade de verificar que de facto existe ali o non-breaking space. E se vocês tiverem o cuidado de irem a olhar para o código de programação de muitas páginas web, ou neste caso o código de HTML, vocês vão ver muitas HTML entities. E que têm sempre este aspecto, começam com um i comercial e terminam com um ponto e vírgula. E depois tem ali um conjunto de caracteres no meio que definem, na lista total de caracteres que existem, qual é o caractere a ser apresentado. Mas agora reparem então o seguinte, se eu quiser ter mais espaços, eu posso simplesmente triplicar aqui, posso copiar estes non-breaking spaces todos e colocar ali, e agora sim já vou conseguir ter o objetivo que eu queria, que é ter aqui 3 espaços entre a barra e os diferentes textos. Mas vou-vos dar um exemplo mais concreto de algo que pode ser problemático. Imaginem que nós queríamos ter aqui qualquer coisa do género Olá, mundo. Isto é, eu coloquei ali um sinal maior que para fazer uma espécie de uma enumeração. E como podem observar, parece ser absolutamente tranquilo. E na realidade é. Se eu agora refrescar aqui, vai aparecer ali o símbolo e depois vai aparecer o texto à frente. Portanto, nada de mais. Mas reparem no seguinte, se eu agora trocar o sinal, já vamos começar a ter aqui o nosso editor de código a ter algumas dificuldades em perceber, a dizer, você se calhar está a querer escrever aqui uma tag de HTML, mas esqueceu-se e porventura ele vai assinalar aqui um erro. Bom, a pergunta coloca-se, será que o símbolo colocado desta forma vai funcionar, isto é, vai ser apresentado? Bom, à partida vai, e ele está aqui a ser apresentado sem qualquer espécie de problemas. E vocês perguntarem-me, bom, mas então não há problema nenhum, vamos poder continuar a usar os símbolos, vamos ficar obviamente aqui com esta simbologia de um possível erro, mas está tudo tranquilo. O problema coloca-se é quando eu agora retiro este espaço que aqui está. E reparem então o que é que acontece. O HTML vai tentar interpretar aquilo que está a seguir ao sinal como uma tag de HTML. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, é que quando eu refrescar, eu tenho aqui um problema. Ok? Reparem que aparece aqui, inclusive no meu código, uma tag que não existe e simplesmente o Google Chrome, por exemplo, que é o browser que eu estou a utilizar, não consegue fazer a interpretação deste código e, portanto, o meu texto acabou por desaparecer daqui. E nós temos que evitar isto. Ora, como é que nós podemos evitar? Através da utilização de HTML Entities. Neste caso, eu posso usar a seguinte expressão. LT. E porquê que eu vou usar LT? Porque eu já sei que se chama LT. E agora reparem, eu coloquei ali o LT, já vou explicar porquê, e agora tenho o resultado pretendido. LT significa lower than, ok? Mais pequeno que, mais baixo que. Bom, tudo isto é muito bonito, mas vocês poderão perguntar, bem, mas como é que eu vou decorar isto tudo? Onde é que eu vou buscar informações? E será que são tão poucas HTML entities que eu posso acabar por decorá-las todas com experiência? Garanto-vos que não. E porquê? Vou-vos mostrar aqui alguns sites onde vocês podem usar como referência. Em primeiro lugar, o W3 Schools fala sobre as HTML Entities. Se vocês pesquisarem na web, vai ser dos primeiros resultados a aparecer. Diz-vos aqui o que é que se trata de facto. Diz-vos aqui, inclusive, que existe esse problema do maior e menor que, e depois indica aqui como é que ela pode ser representada. Existem duas formas de a representar. A tradicional é esta, começa com o i comercial e termina com ponto e vírgula, mas pode ser também representada por um número hexadecimal. Ok? Portanto, o mesmo sinal pode ser lower than ou então com este código que aqui está. Por vezes é mais simples aqui utilizando este porque é mais fácil de decorar os textos que aqui estão. Por exemplo, o copy é muito mais simples de decorar do que um símbolo traduzido em valores numéricos. Mas é só para saberem que é possível. E depois ele tem aqui uma pequena lista de resultados. Reparem, ele tem aqui o símbolo, tem aqui o HTML Entity Name e o HTML Entity Number. E, portanto, isto é equivalente a isto. Se usarmos ou esta, vamos ter o mesmo resultado. E depois ele vai aqui com uma listagem de símbolos muito
diferentes daquilo que nós estamos habituados a usar, nomeadamente até as aspas e as plicas, etc. E todas elas têm uma HTML Entity. Vocês dir-me-ão, bom, mas neste caso então temos aqui apenas 10 ou 11, 12 símbolos. Bom, na verdade temos muito mais. Se formos aqui ao MDN Web Docs, que é um site de referência, o developermozilla.org, vocês podem procurar por HTML Entities. E se procurarem por HTML Entities, um dos resultados que vai aparecer é o Entity. Se clicarem no Entity, vocês vão ter logo abaixo uma lista oficial de caracteres ou de entities. E se vocês clicarem aqui, o que vai acontecer? Ele vai-vos dar uma lista, mas não é uma lista muito interessante. Porquê? Porque vai conter aqui os símbolos todos muito pequeninos. E reparem a quantidade de símbolos que existem. É uma enormidade. O que quer dizer que todos estes símbolos estão à vossa disposição para vocês poderem usar, dependendo do tipo de objetivo que quiserem colocar nos caracteres que querem apresentar na vossa página web. Aqui, qual é o grande problema? De facto, é que estão apresentados de uma forma muito pequena, muito difíceis de observar. Então eu quero fechar este vídeo mostrando-vos aqui um outro site. Existem outros, com certeza, que é aqui o dev.w3.org. No HTML5, HTML Author, charref, e vocês encontram isto facilmente escrevendo HTML Entities no Google e vão encontrar este resultado. Eu vou fazer aqui a experiência, HTML Entities, list, e vocês vão acabar por encontrar aqui, para aí no segundo ou terceiro resultado, cá está aqui. Se vocês clicarem aqui, o que é que vai acontecer? Vão entrar aqui nesta área, onde vocês têm também uma vastíssima listagem de todos os símbolos que podem ser usados, ok? Vamos imaginar, por exemplo, aqui o símbolo do dot, ok? Ou este que aqui está, por exemplo, que não é fácil de obter. O que é que nós vamos ver aqui? Que ele pode ser escrito com o whole times. Então, se eu selecionar aqui esta HTML Entity, copiar e agora vier aqui ao meu código e colocar aqui esta HTML Entity, se eu agora refrescar aqui o meu documento, nós vamos ter a oportunidade de ver que aquele símbolo aparece. E pode ser extraordinariamente interessante vocês terem acesso sempre a uma listagem destas e guardá-la nos vossos favoritos, porque ela pode ser muito útil para vocês criarem então estas simbologias que de outra forma seria impossível colocar aqui na vossa página web, a não ser que fosse através de um conjunto de ícones externos ou até mesmo da inserção de imagens criadas diretamente para o efeito.